O evento precipitante da Reforma Protestante é considerado com aquela publicação de Martinho Lutero, um monge agostiniano, quando ele afixou na igreja em Wittenberg as suas famosas 95 teses, e isso foi no dia 31 de outubro de 1517. A Reforma Protestante foi uma, digamos, revolta teológica que ocorreu praticamente em toda a Europa contra os abusos e o controle totalitário da prática da Igreja naquela época, dentre estes, por exemplo, a indulgência. Quando se fala da Reforma Protestante, classicamente e naturalmente, nós lembramos de nomes como Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, Philip Melanchthon, Martin Bucer, John Hus, Thomas Münther e tantos outros. E é claro que a gente precisa sempre se recordar destes e tantos outros, porque é a nossa herança que eles deixaram para nós e nós temos o compromisso de seguir com essa herança pela frente. Contudo, quando se fala da Reforma Protestante, raramente se fala das mulheres. E nesse vídeo, nesta fala, eu quero justamente trazer à sua memória, ao seu conhecimento, algumas mulheres que foram usadas por Deus para que a Reforma Protestante também avançasse e seguisse o seu rumo. Portanto, eu quero falar sobre a participação de algumas mulheres na Reforma Protestante. Desde o início da Reforma Protestante, as mulheres aproveitaram essas novas ideias que estavam surgindo e que foram espalhadas pelo movimento reformista para repensar inclusive o próprio papel da mulher na família, na igreja, como também na sociedade. De fato, foi por causa desse movimento que elas puderam ter acesso à educação, algo que era incomum naquele tempo, porque a maioria das mulheres eram analfabetas. E o fato de serem agora educadas significava que poderiam assumir cada vez mais a responsabilidade, tanto na igreja quanto na sociedade. Foi porque elas precisavam consultar a Bíblia justamente para aprender sobre a vontade de Deus para suas vidas diárias e também para criar os seus filhos no temor do Senhor, que essas mulheres protestantes tiveram que aprender a ler. De acordo com Lutero, as escolas eram necessárias para ensinar os jovens, as jovens, como seriam as futuras mães. E de acordo com Calvino, a mãe tinha a mesma responsabilidade que o pai na direção e na educação das crianças, que ambos tinham que ser gentis e sábios. Por essa razão, nas famílias pertencentes ao movimento reformista, já no século XVI, as filhas dos protestantes receberam educação melhor do que as filhas dos católicos, mesmo que elas fossem de origem, inclusive, mais pobre. Muitas escolas para meninas foram abertas, por exemplo, em Berne, que é uma província francesa, mas também em cidades fortemente protestantes e influenciadas pela Reforma Protestante, como Nimes, que fica no sul da França, La Rochelle e Montauban. Essas meninas foram ensinadas a como se tornar futuras mães e esposas. Também foram instruídas no funcionamento de uma casa, o que exigia para elas aprender a ler, escrever e inclusive aritmética. Era extremamente incomum, naquele momento, que as meninas fossem educadas dessa maneira. A partir de 1550, um fato muito importante acontece, que as mulheres podem ser vistas em reuniões de oração, inclusive batizando crianças e pregando. Mas isso não durou muito tempo. Logo em seguida, em 10 anos, a partir de 1560, elas não podiam mais participar dessa maneira da vida da igreja. No sínodos provinciais e nacionais, as decisões foram tomadas impedindo-as nas leituras da Bíblia, orações e batizados. As igrejas protestantes também deram mais preferência aos homens ao escolher
as posições de autoridade. Foram fundados 14 colégios de ensino secundário de 1560 a 1598, que eram abertos naquele tempo apenas e exclusivamente para os meninos. E as meninas simplesmente eram treinadas para serem boas donas de casa. Foi assim que o novo papel das mulheres surgiu na sociologia protestante. Já não estava colocada em uma posição desconfortável entre dois extremos. A prostituta, por um lado, a virgem, por outro lado, como acontecia na Idade Média. Ela era definitivamente chamada por Deus, essa expressão favorita, inclusive de Lutero, e era, aos olhos de Deus, tão importante quanto o seu marido. Naturalmente que as mulheres protestantes deveriam dirigir suas famílias, cuidar de seus filhos e levá-los ao melhor de suas habilidades. Isso sempre foi o caso, mas com o movimento da Reforma Protestante, elas foram vistas, mulheres, como fatores-chave do ponto de vista religioso, na realização da vontade de Deus, mas também do ponto de vista político, no estabelecimento de uma sociedade ordenada. As mulheres contribuíram ativamente para o casamento e o desenvolvimento harmonioso da família. Esse novo papel lhe conferiu um senso de dignidade e um valor que nunca antes teve. Devido ao movimento da reforma, novos horizontes foram gradualmente sendo abertos. De fato, a atividade religiosa mais sagrada e vital para um protestante, o estudo e o comentário da Bíblia, tornou-se possível também para as mulheres. Já não estavam sob o controle total de seus pastores e maridos e desde então foram consideradas como seres humanos responsáveis. Isso foi especialmente verdadeiro para as esposas da nobreza desde o início do século XVI em diante. Elas se beneficiaram da boa educação e viveram em círculos altos, em círculos cultivados. Não só elas aspiravam mais conhecimento para aprofundar na própria fé, como também estavam interessadas em descobrir essas novas ideias que estavam ali agitando a Europa por meio do movimento da Reforma Protestante, com vista então a compartilhar esses novos conhecimentos com as pessoas que elas possuíam relacionamento. Portanto, a partir de agora, vejamos então a presença de algumas mulheres, porque essas são algumas, são várias outras, do movimento reformado. E para isso, nós vamos visitar alguns países, começando na Alemanha. Na Alemanha, nós encontramos Catarina von Bora. Era uma antiga freira que se casou com Martinho Lutero. Quando Lutero fixou suas famosas 95 teses lá nos portões da capela de Wittenberg, Catarina estava naquele tempo com apenas 18 anos de idade. Eles foram casados por 21 anos e tiveram 6 filhos. Sua língua, humor e teimosia aperfeiçoavam Martinho Lutero, um feito este não pequeno. Ela administrou sua casa, o que significava algo muito diferente do que nós vemos hoje, pois uma Hausfrau, ou seja, uma dona de casa, significava ser administradora de todos os bens da família, como da casa, administrar as terras, caso possuísse, os animais. Catarina, aumentou o patrimônio da família comprando terras, no cuidado do gado, pescava, inclusive dirigia uma cervejaria que era considerada muito boa na época. Sua casa era frequentemente cheia de estudantes, especialmente de teologia. E por conta disso ela participava das discussões teológicas que estavam acontecendo dentro da sua casa. E por conta disso, então, ela começou a aprender muita coisa sobre teologia, a ponto de o seu marido, Lutero, chamá-la de doutora
doutora, como chamou-a de minha senhora Cati. Escute o último testemunho de Lutero sobre a sua esposa Catarina. Ao escrever a um amigo pessoal, ele assim disse, abre aspas, minha querida Cati, me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e quando volto, está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões e suporta meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama a Cristo. Depois dele, Cristo, diz ele, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo o que já tem acontecido, entre parênteses, a reforma, diz ele, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Fecha aspas. Que lindo testemunho de Lutero para com a sua esposa. Ao tomar conhecimento dessa declaração, Catarina então assim respondeu, abre aspas, tudo o que tenho feito se resume a simplesmente duas coisas, ser esposa e mãe. E tenho certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Ainda na Alemanha, uma outra Catarina, agora a Catarina Schultz-Zell, de 1497 a 1498. Pregadora, teóloga, mulher reformadora, mãe na fé. E ela foi casada com Mateus Zell, de Estrasburgo, que era também um teólogo, um professor de teologia e um reformador. Ela ministrou em equipe com o seu marido. Ela desenvolveu ministérios femininos e publicou um livro de salmos para que as mulheres pudessem cantar. Ela assumiu o papel de liderança na organização de alívio para 150 homens exilados de sua cidade. Uma mulher compassiva, misericordiosa, e tudo isso ela fez pela fé. Escreveu incentivos bíblicos às esposas e filhos que eram deixados para trás. Durante a Guerra dos Camponeses, ela organizou ali mesmo em Estrasburgo para lidar com 3.000 refugiados por um período de 6 meses. Que trabalho maravilhoso não deve ter sido esse de Catarina Zell. Ainda na Alemanha, nós encontramos Ursula von Münzenberg, de 1491 a 1534. Ela foi neta do rei Jorge Pobriedad, da Boêmia. Úrsula era uma freira em um convento em Freiberg, na Saxônia. Ela liderou um esforço para trazer um capelão que estava familiarizado com Lutero e teve os livros de Lutero contrabandeados para o convento. Por isso, ela foi forçada a fugir do seu convento em 1529. Após isso, ela ficou com a família de Lutero. Ainda falamos de Úrsula von Grumbach, que tinha como que um apelido de A Debatedora, 1492 a 1554. Era uma mulher da Bavária que desafiava vigorosamente os docentes da Universidade de Ingolstadt, que era uma cidade na Alemanha. E ali ela debatia com as suas opiniões que ela vinha aprendendo, as opiniões reformadas. As suas cartas foram amplamente divulgadas e publicadas. O próprio Lutero se encontrou e correspondia com ela e louvava pela sua grandeza, dizendo em uma carta assim, abre aspas, o que Lutero fala a respeito de Árgula. A mulher mais nobre, Árgula, von Grumbach, está travando uma luta valente com um grande espírito, ousadia de fala e conhecimento de Cristo.
Ela merece que todos orem pela vitória de Cristo nela. Ela sozinha, entre estes monstros, continua com fé firme, porém, ela admite, não sem tremores interiores. Ela é um instrumento singular de Cristo. Eu recomendo a você que Cristo, através deste vaso fraco, possa confundir os poderosos e aqueles que se gloriam em suas forças. Aí está uma mulher, a debatedora, que debatia contra os doutores da universidade. Ainda podemos falar de Elisabeth Kreuziger. Era da Pomerânia, norte da Polônia e norte da Alemanha. E passou um tempo no convento de Treptow, junto ao rio Rega. Ela saiu do convento por volta de 1522 ou 23 e casa-se com um homem chamado Caspar Kreuziger em 1524, que marcou o primeiro casamento oficial protestante. Casamento este realizado por Martinho Lutero. Amiga de Catarina, essa que nós já comentamos, a esposa de Lutero, Elizabeth estava envolvida em discussões teológicas nas conversas na mesa, ao redor da mesa, ali na casa de Lutero e inclusive com Philippe Melanchthon, que a considerava uma mulher brilhante. No ano do seu casamento, 1524, Elizabeth escreveu um hino, cujo título é Senhor Cristo, o único Filho de Deus, Pai em eternidade. Lutero, inclusive, incluiu este hino no primeiro hinário protestante em Wittenberg. Este hino que, inclusive, é encontrado até hoje da Igreja Evangélica Alemanha no hinário oficial, que inclusive é o hino de número 67, que é cantado no domingo da Epifania. Elizabeth é considerada a primeira compositora do protestantismo e, ao escrever este hino, em 1524, criou-se uma controvérsia, já que as mulheres não costumavam ser compositoras do seu tempo. A última estrofe do seu hino diz assim, abre aspas, faça-nos dormir com a tua bondade, acorda-nos por tua graça. O velho ser humano adoece, para que o novo queira viver, e aqui nesta terra, que a mente, todos os desejos e pensamentos sejam levados a ti. Saindo da Alemanha, nós agora entramos na França e nos Países Baixos. Encontramos ali a Jeanne d'Albret, considerada a política de 1528 a 1572. Era rainha de Navarra e uma influente líder do movimento huguenote na França. Ela convidou os pregadores reformados para irem falar na sua terra e declarou publicamente a sua adesão ao calvinismo em 1560. No entanto, ela deixou claro, olha que interessante, que seguia Teodoro de Beza e Calvino e outros apenas na medida em que eles seguissem as Escrituras. Ela tentou acalmar a divisão entre católicos e protestantes e tentou trazer a paz à medida em que as guerras começaram a surgir. Na verdade, enquanto protestante, ela continuou a permitir que a missa acontecesse em sua terra, recusando-se a punir os católicos que não se convertessem ao protestantismo. Encontramos também Idelete de Bury. Era uma viúva de Jean Stordaud, que morreu por causa de uma peste bubônica. E com ela ele teve três filhos. Após a sua morte, ela se casou com João Calvino, em Estrasburgo. Um filho deles morreu enquanto ainda era muito pequeno, criança. Ela abortou o outro e não tiveram mais filhos. Calvino pouco falou dessa intimidade da sua vida conjugal, mas ele ficou
profundamente tocado e sensibilizado com a perda dos filhos. Idelete faleceu em 1549 na cidade de Genebra, e João Calvino escreve que ela era uma ajudante fiel em seu ministério, a sua melhor amiga, a melhor amiga da sua vida. Ele jamais se casou e veio a falecer em 1564. Encontramos também Maria d'Antieri, 1495 a 1561, que era de ascendência flamenga, que era um grupo germânico, étnico, que falava a língua holandesa, de uma família de nobreza menor. Ela fazia parte de um mosteiro agostiniano em Tournai, que mais tarde deixou depois de abraçar justamente os ensinadores dos reformadores, considerado um crime contra a Igreja e o Estado. Como você pode perceber, várias mulheres viviam em convento e por causa dos princípios da Reforma Protestante, elas acabaram deixando essa vida do convento e vieram inclusive para ajudar na Reforma Protestante. Ela fugiu para Estrasburgo, na fronteira da França com a Alemanha, e casou-se com Simon Robert, que tinha sido um sacerdote em Tournai, tornando-se o seu assistente no objetivo de espalhar a reforma para a região leste de Genebra. Após a morte do marido, ela casou-se com Antônio Froment. Eu estou meio que aportuguesando aqui os nomes, porque alguns são até complicados de falar. Esse Froment era um seguidor do conhecido amigo reformador William Farel, amigo de Calvino. Essa Maria escreveu um panfleto anônimo destinado a convencer as intenções de genebrinos sobre Deus para a sua cidade. Ela também falou nas tabernas públicas, nos cantos das ruas. Foi um sucesso. Essa mulher foi um sucesso, já que Genebra acabou se tornando uma república protestante. Ela também escreveu um livro relatando a história da Reforma em Genebra. Deixando a França e os Países Baixos, rumamos agora para encontrar algumas mulheres na Inglaterra. Jenny Gray escreveu cartas ao reformador Heinrich Bullinger aos 14 anos. Como rainha, Jenny lutou intensamente para não se converter a Roma, isso quando tinha 16 anos de idade. Ela resistiu a esses esforços com raciocínio teológico e ensino bíblico contra um professor de teologia, que ensinava a Bíblia, que era 2 vezes mais velho, inclusive, do que era. Veja como essa Jenny Gray era uma mulher brilhante, tinha uma mente brilhante desde cedo. Ainda na Inglaterra, encontramos Catarina Willoughby. Tornou-se a duquesa de Suffolk em 1533. E ela estava relacionada, que era uma amiga de Jenny Gray, essa que acabamos de mencionar. Ela protegeu o pregador bispo, conhecido como o Hugh Latimer, da perseguição até que as coisas se tornassem tão insuportáveis para ela. Assim, para salvar a sua vida, ela fugiu para a Holanda com seu bebê. E ali foi forçada ao exílio por ser justamente uma defensora da reforma. Rumamos agora para a Itália. E ali encontramos Olímpia Fulvia Morata, considerada a intelectual. Veja o calibre dessas mulheres. 1526 a 1555. Foi uma erudita italiana, nascida em Ferrara, sendo a filha mais velha de um erudito humanista que, depois de ter sido forçado a fugir da sua cidade para o norte da Itália, deu uma palestra sobre os ensinamentos de Calvino e Lutero. Olímpia floresceu em seus estudos, especialmente em línguas, em latim e grego, exibindo uma erudição impecável. Ela escreveu diálogos latinos,
poemas gregos e cartas para ambos os estudiosos, em latim e para as mulheres menos educadas, em italiano. No seu diálogo entre Teofilia e Filotima, ela encorajou aqueles que temiam que seus pecados grosseiros cometidos obstruíssem o seu caminho para Deus. Veja quão consoladora palavra de esperança ela deu para aqueles que estavam aprisionados em seus pecados passados. Abre aspas. Não tenham medo. Nenhum odor de pecadores pode ser tão sujo que a sua força não possa ser quebrada e enfraquecida pelo odor, pelo aroma mais doce que flui da morte de Cristo, porque só Deus pode perfumar. Portanto, procure Cristo. Que palavra de consolo para aqueles que não conseguiam se libertar dos seus pecados. Agora, na Suíça, ali encontramos Maria Dantieri, considerada como que um para-raio, 1495 a 1561. Entre essas mulheres, Maria Dantieri é provavelmente aquela que agitou a maior controvérsia por suas declarações e ações que eram um tanto quanto provocativas. Ela nasceu em uma família aristocrata e logo se tornou uma abadesa em um convento belga. Ela deixou o convento depois de entrar em contato com as reformas da Igreja. Estão vendo? Mais uma que deixou. E viajou primeiro para Estrasburgo, onde se casou com um ex-padre. As suas atividades eram bastante variadas. Maria incentivou as freiras a se juntarem à reforma e inclusive a se casarem. Iniciou uma escola com seu marido justamente para as meninas. Escreveu uma história da libertação de Genebra dos católicos. Calvino algumas vezes criticou a Maria Dantieri por suas opiniões fortes, referindo-se em uma de suas cartas a uma vez que ela se dirigiu a uma multidão em uma esquina em Genebra, aparentemente criticando alguns ministros reformados da cidade, incluindo o próprio Calvino. No entanto, no final da sua vida, ela escreveu o prefácio de um sermão de Calvino, cujo título é A Modéstia. Calvino dificilmente pediria isso a uma mulher que ele não respeitasse. Moderou algumas de suas opiniões com a idade, o que é natural. Você vai ficando mais maduro, você vai ficando mais consciente de si mesmo e daquilo que você fala e do como você fala. Maria Dantieri era uma mulher de opinião forte, que não tinha medo de testemunhar as freiras ou escrever sobre teologia. Chamo a sua atenção para um fato muito curioso. Fato este que está lá no mural da Reforma Protestante em Genebra. Porque você sabe que lá existe um mural dos reformadores, em homenagem aos reformadores. Contudo, ali existe um único nome de uma mulher, uma menção de uma mulher que ali ao lado tem uma homenagem a quem? A ela, justamente a Maria Dantieri. Concluindo, todas essas mulheres ansiavam por ver o triunfo das boas novas do Evangelho de Cristo por meio agora da Reforma Protestante, dos ensinamentos, dos novos ensinamentos que a Reforma Protestante trouxe a respeito da Palavra de Deus. Essas mulheres serviram com paciência, discernimento, perseverança, coragem e comportamentos estes que de fato são característicos das mulheres. Essas e tantas outras mulheres
não eram apenas observadoras de longe da reforma protestante e daquilo que estava acontecendo em suas cidades. Antes, elas foram protagonistas em e de seu próprio tempo. Além disso, cada uma foi usada poderosamente por Deus para manter a integridade de sua igreja e redimir uma humanidade caída para a glória de Deus. Essa é uma singela contribuição que nós, da Faculdade Teológica Sul-Americana, deixamos nessa data comemorativa do dia 31 de outubro, quando se comemora sempre a Reforma Protestante. Uma contribuição singela, mas ao mesmo tempo que conclama e que desafia, para que as mulheres de hoje se incluam, se sintam incluídas e desafiadas, não apenas para observar o que está acontecendo em torno da Igreja do mundo, pelo contrário, mas como protagonistas, fiéis a Deus, levando este legado que temos da Reforma Protestante para que as transformações que só o Evangelho produz possam também ser vistas, perceptíveis e iniciadas por mulheres como você, que são tementes a Deus. Feliz dia da Reforma Protestante. Um feliz dia também para vocês, mulheres, que são um baluarte diante de Deus. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, mulheres.